Olá, boa noite, alunos da Rede Unirb de todo o Nordeste. Eu sou a professora Roberta, superintendente da unidade Mossoró. Estou aqui apresentando para vocês dois nomes da nossa cidade que vão conversar sobre a questão da nossa imagem pessoal na construção da nossa persona profissional. Eu tenho aqui a jornalista, assessora de imprensa, influencer digital, Aline Linhares, e Oi. professora Bezerra, que é coordenadora de curso, professora universitária, e que trabalha na área de gestão. Oi. Entre os segmentos, a questão da imagem pessoal, e vamos hoje conversar um pouquinho sobre isso. Então, Aline, por favor, se apresente. Nossa, eu fico toda, às vezes, sem saber como começar, porque eu amo muito a comunicação, essas duas aqui me conhecem, sabem bem disso. E eu sou uma comunicadora raiz, como se diz, que eu comecei com tudo analógico, e hoje estamos no digital. Eu sou comunicadora, sou comunicóloga também. Minha habilitação é em rádio e TV, e também hoje tem a internet. Trabalho com comunicação há 22 anos. Tenho muitas experiências em televisão, em rádio, jornal impresso, revista impressa, os meios digitais como um todo. Tenho um blog que está no ar há 17 anos, e 17 ou 18, acho que é 18. E canal no YouTube, agora, mas atualmente estou como repórter da Band RN e trabalhando também na assessoria de comunicação da UERN, que é a nossa universidade estadual aqui. E, nossa, fazendo muitas outras coisas na internet, né, de produção de conteúdo. Estamos aí na batalha trabalhando. Pode dizer outras coisas também, pessoais, Roberta? Deve, né? Porque tudo constrói a pessoa profissional. Né? Eu sou mãe de Alice Beatriz, que tem 6 anos. Sou uma pessoa que gosto muito de fazer amizades com todos os tipos de idades, com todos os tipos de pessoa. E estamos aí na batalha. Estava aqui conversando com as meninas a respeito do profissional, da maternidade. E é muito bom a gente fazer o que gosta, né? E se encontrar em muitas coisas, né, Wendy? E eu me encontro muito na comunicação, assim. Eu consigo ser a Aline pessoa dentro da comunicação e consigo ser a Aline profissional dentro da minha vida pessoal. Então, assim, é uma construção realmente diária, que às vezes exige muito da gente, mas se a gente tiver bem focado, tranquilo naquilo que a gente escolhe, que não significa que a gente também não possa mudar ao longo da vida, a gente vai conseguir realizar muita coisa bacana. Resumindo, é isso. E agora, professora Wendy Carla. Boa noite a todos, boa noite, meninas. Então, eu estou aqui com duas superpotências, né? Mulheres inspiradoras. Eu me inspiro realmente muito em Aline e Roberta, são pessoas que eu olho e digo assim, rapaz, eu quando crescer quero ser igual a essas meninas. E por quê? Porque eu vejo pessoas que conseguem ser consistentes naquilo que fazem, né? E quando eu falo de mim, eu quero ser isso, né? Eu quero ter consistência. Por isso que eu estou falando que quando eu olho para vocês, eu quero ter essa inspiração. Eu sou administradora de formação, mas sou da área educacional desde 2002. Então, há 20 anos eu trabalho no ensino superior e meu mestrado é na área de engenharia da produção. Assim, desfoquei um pouco, saí um pouquinho da administração, mas fui para a engenharia, mas na área de estratégia empresarial. E desde então, desenvolvi a minha carreira transformando vidas através da educação. E sempre que eu posso, eu estou ajudando as pessoas nesse sentido, mostrando às pessoas como transformar suas vidas através do processo educacional. Eu também adoro aromaterapia,
Então, tanto a Aline quanto a Roberta me conhecem também por causa dos meus cheirinhos. E também foi uma forma de eu ajudar as pessoas através da educação, transformando a vida delas, saindo um pouquinho da história da alopatia, indo para a natureza, mas ensinando as pessoas a usarem a natureza a seu favor. Então, sempre eu estou nesse limbo, né, da educação para transformar a vida das pessoas através disso, desse caminho. E sou mãe de Júlia, e Júlia tem 16 anos, prestes a fazer 17, uma moçona, e sou mãe de João Felipe, que também é um rapagão de 10 anos, já estão aí pelo mundo viajando, foram sozinhos para Brasília agora, de férias, e estão aí achando que são adultos no meio do mundo. Mas, assim, estou feliz em ter dado essa oportunidade para eles, porque eu acho que é uma forma também deles terem memórias importantes na vida deles. Pronto, eu acho que é um pouco de mim já falado aqui em poucos minutos. Uhum. Então, meninas, agora que a Rede Unirb já conhece um pouquinho quem são essas duas profissionais, eu estou na Superintendência de Mossoró com muito prazer, com muita dedicação, mas eu comecei minha carreira como professora de marketing. E ser professora de marketing é algo que me dá muito prazer. E um dos pontos que eu sempre abordei nas minhas aulas, mesmo que não estivesse dentro do planejamento pedagógico, dentro do que pedia da ementa da disciplina, é a questão da nossa apresentação. E quando eu falo apresentação, eu não falo apenas no seu vestuário, na forma como você se apresenta. Se você está maquiado, penteado, unha feita, isso é importante? Né? Vamos falar um pouco sobre isso. Mas também é muito sobre como você se porta enquanto profissional. A gente sabe a dificuldade que hoje é inserir no mercado de trabalho um novo profissional ou reinserir um bom profissional, e por N situações. O mercado de trabalho hoje está complicado, reinserção está complicada, mas quando nós temos uma boa imagem, quando a gente constrói essa imagem, a gente consegue uma colocação mais fácil, porque sempre vai ter aquela pessoa que diz aquele ou aquela é um bom profissional. Mas é claro que existem sinais que a gente tem que administrar para que as pessoas entendam essa nossa mensagem. Né? E vai parte de vários princípios. Por exemplo, se eu perguntar a vocês o que eu até anotei para não esquecer. Glossofobia. Já ouviram esse termo? Como? Glossofobia. Glosso? Glossofobia. É o medo de falar em público. Nunca tive. Não é um problema nosso aqui, né? Não. Não, graças a Deus. E valha-me Deus também. Por que que eu tô falando isso? É porque, um dos livros que eu sempre utilizei em sala, eu gosto de mostrar os livros que as pessoas podem depois estudar, né? Ele aborda que um dos pontos iniciais do seu marketing pessoal é justamente a sua apresentação do seu falar, a sua forma de comunicar. Quando você fala bem, que você consegue se expressar bem, a sua mensagem é captada, obrigatoriamente você passa uma boa imagem. Né? Então, como profissionais, eu queria que vocês falassem um pouco essa questão do falar em público. Né? Como é que a gente pode ajudar ao nosso aluno, ao aluno NIRB que está em casa, a tirar um pouco esse medo do falar em público? Eu tive uma aluna, há um tempo atrás, que a gente ia apresentar um trabalho, e um trabalho em sala, era tipo um TCC. E ela passou mal, ela teve uma crise de choro no banheiro. E era uma pessoa assim que na sala se expressava, conversava, mas na hora que tinha uma banca de fora, ela simplesmente entrou em pânico. Então, como a gente prepara um aluno para o mercado de trabalho, a gente dá a teoria, a gente dá a prática, a gente dá a estratégia, mas esse aluno não sabe se apresentar. Então, como não apresentando bem, ele não se vende, ele não vende o conhecimento que ele tem, ele não se posiciona no mercado. Então, já que ambas trabalham justamente com essa comunicação, que dicas vocês poderiam dar a esse aluno NIRB que hoje está aí pensando nessa inserção, em apresentar um trabalho, em se comunicar?
Fica à vontade, viu, Wendy? Se quiser falar primeiro, fica à vontade. Bom, assim, eu como comunicadora, eu sempre fui muito falante desde criança, mas sempre tem o friozinho na barriga que a gente fala, né? Sempre tem aquele temor, seja qual apresentação for, se for um programa ao vivo, se for a apresentação de um TCC, se for a apresentação de uma ideia, se for uma reportagem, dependendo de onde seja, como seja, sempre vai haver essa ansiedade, sempre vai haver aquele frio na barriga, sempre. Isso é para toda e qualquer pessoa, pode ter a experiência do mundo inteiro. Pode perguntar a Silvio Santos, que ele tem esse friozinho na barriga. Pode perguntar a Xuxa, a Mara, quem você quiser de famoso, a William Bonner. Por quê? Porque essa ansiedade, ela é boa nesse sentido, porque você está fazendo uma coisa que você gosta, é sempre uma novidade. Por que é uma novidade? Porque que você vai estar ali na frente de outras pessoas. Muitas vezes você não sabe de quem você está em frente. Por exemplo, hoje a gente está fazendo esse vídeo aqui, mas a gente não tem noção de quem vai ser atingido, né? Quem vai assistir, como é que vai assistir, como é que vai fazer essa leitura. Então, assim, é sempre uma novidade. E a pessoa tem que se preparar de uma forma ou de outra, né? Com a bagagem que já tem ou com alguma que ela vai criar para aquele momento especificamente. Eu sempre digo aos meus entrevistados que muitas vezes não querem dar entrevista porque tem vergonha ou porque acha que não vai ficar bom, enfim. Eu digo, você vai falar de uma coisa que você entende, é um assunto que você sabe. Então, a preocupação já deve cair aí 50%, porque se ele ou ela vai falar do que sabe, ou pelo menos do que estudou para aquele momento, já vai dar uma relaxada bem interessante. E aí entra os outros pontos, que é a questão de se preparar, que é o que a Roberta estava falando, a questão de ajeitar o cabelo, fazer uma maquiagem ou colocar uma roupa legal, que se isso lhe dá uma sustentação nos seus argumentos, se lhe dá uma liberdade, se lhe dá uma tranquilidade, faça. Se organize esteticamente, para que você tenha essa segurança. Mas o principal de tudo sempre vai ser o que você vai falar, e como você vai falar, como você vai se expressar. E aquele conteúdo vai chegar na pessoa de várias maneiras, né? Para várias pessoas de várias maneiras. Mas o que você está dizendo, a essência dela é que vai contar. Por exemplo, eu como comunicadora tenho um peso diferente de uma professora. Porque na minha concepção, a professora é especialista naquilo ali. Ela entende muito mais. Eu estou como questionadora, eu vou no caso como apresentadora ou como repórter. Então eu vou para questionar, eu vou para perguntar, eu vou ali, de certa forma, como leiga. Então, você que é o especialista, você que é a pessoa que está sabendo sobre aquele assunto, é que vai ter a essência daquele conteúdo. Então, são duas apresentações diferentes, porém, profissionais também diferentes, que se preparam de formas diferentes. Então, para o aluno que está querendo se inserir no mercado, que está querendo fazer aquela apresentação bacana, ou que está querendo mesmo se desenrolar, como a gente diz aqui, ele tem que se preparar. Tem que estudar, tem que buscar, tem que saber um pouco mais, ler além dos títulos das matérias, porque muitas vezes os títulos, eles escondem muita coisa que você só vai saber se você ler ou a legenda, ou a matéria, ou ler aquele conteúdo por inteiro. Então, você tem que ter um argumento mais forte, mais cabível no que você for conversar. Então, assim, as dicas, no geral, são: você estar preparado, estudar para aquilo ali que você quer, independente de você ser aluno ou de você já ser profissional, você ter uma mente tranquilizada para aquele momento, né? De preferência para a vida toda, mas se não, naquele momento você está tranquilo ou tranquila. E você saber o terreno que você está pisando, onde é que você está indo e qual é o objetivo que você quer. Por exemplo, esse da menina, né? Com certeza ela tinha um conteúdo e ela tinha o manejo para fazer.
mas ela não se preparou psicologicamente para aquele momento específico. Então, ela achou que tudo ia dar errado, que ela não ia conseguir, enfim, ela pensou em tudo que poderia dar errado. E aí veio a crise de ansiedade, e aí, né, aconteceu tudo isso. Mas eu tenho absoluta certeza que ela sabia o que ela tinha para falar, né? Mas não se preparou psicologicamente. Então, a essência é, tenha em mente que você sabe o que você vai repassar, o conteúdo. Ah, Aline, mas eu não sei exatamente o que eu vou repassar. Então, se prepare melhor. Se prepare melhor para poder fazer aquilo ali acontecer. E aí, o mais é você se tranquilizar, né? Ficar relaxado, relaxada, porque mesmo que não dê certo, entre aspas, né? Mesmo que você ache que foi uma... Nossa, que apresentação horrível, foi o UOL, foi não sei o quê... Mas, com certeza, se a sua mensagem foi passada com verdade, ela vai chegar onde ela tem que chegar com a verdade. É impressionante. Às vezes, tem apresentação, tem programa que eu digo, meu Deus do céu, que uó. Mas chega várias pessoas e dizem, Aline, que programa massa, que não sei o que. Eu digo, oi? Fica às vezes falando assim, oi, você gostou? Ai, bom. Então, aquilo ali, para mim, não prestou. Eu posso fazer melhor. Mas para a pessoa que deveria chegar, chegou bem. Então, é o que vale. No final das contas, é o que vale. E aí, Wendy, o que é que você me diz a respeito dessa questão do apresentar, do se expressar, do comunicar? Que aula, hein, Aline? Complementando, né? Porque a Aline já falou, assim, basicamente tudo que seria importante para uma pessoa saber e ser um bom comunicador, né? Saber se comunicar bem em público. Eu acho que a Aline conseguiu resumir de maneira muito inteligente tudo aquilo que é necessário. Como uma comunicadora, ela conseguiu fazer isso muito bem. Eu vou falar um pouco como professora e vou falar um pouco sobre a minha experiência como aluna, que eu tive agora recentemente. Como professora, você precisa, para você falar bem em público e para você dar uma aula muito bem e você conseguir passar um conteúdo de maneira muito fluida, você tem que estar muito bem preparado. E para isso você precisa ter estudado. Então não adianta você querer tirar conhecimento de uma caixinha que não tem nada dentro. Você tem que estudar. Então, é fundamental reforçar o que a Aline falou aqui da preparação. Se você tem confiança no conteúdo, isso já te dá uma força muito importante para fazer a apresentação em público. Te dá uma lógica de raciocínio importante. E talvez essa confiança ela derrube os muros da timidez, certo? Essa é a minha opinião a respeito do que o conhecimento a respeito de um assunto pode fazer com a timidez ou com o aspecto psicológico, alguma barreira psicológica que a pessoa possa ter. Se você detém o conhecimento com muita propriedade, então não é assim, eu só li aquilo uma única vez, você leu e você ensaiou, e ensaiou de novo, e ensaiou. Se você é tímido, você precisa estar com aquilo na ponta da língua, de tal modo que fique praticamente decorado, sabe? Isso vai te trazer a fluidez necessária para que você possa falar em público, porque a timidez, ela pode te bloquear, que foi o que aconteceu comigo como aluna recentemente. Ela pode te bloquear. E aí, te bloquear psicologicamente. Então, se você decorou, você não precisa mais raciocinar, porque está decorado, e vai saindo, entendeu? E foi o que aconteceu. Eu fui estudar fora, eu tinha que, meu último teste era falar durante 6 minutos com a professora gravando num gravador durante aqueles 6 minutos o que eu estava falando em inglês. Então não era a minha língua materna. Eu estava falando sobre um tema que eu escolhi, era um tema confortável para mim. Eu estava falando sobre aromaterapia, só que em inglês. E aquilo me deixou muito desconfortável, porque eu estava falando não na minha língua, mas na língua estrangeira.
E eu disse a ela no ensaio, porque teve um ensaio com ela gravando, como se fosse o dia verdadeiro da avaliação, e ela disse para mim: você saiu bem, mas eu senti você insegura em alguns momentos. É como se o seu raciocínio falhasse. E o raciocínio falha. Eu não tinha problema de falar em público, eu estava falando muito bem, só que o raciocínio falhava, eu esquecia o que eu tinha que falar. E isso estava acontecendo porque eu estava insegura. E essa insegurança advinha do bloqueio psicológico que eu estava tendo naquele momento. E aí, qual foi a saída que ela achou? Ensaie, ensaie, ensaie. Quantas vezes for necessário, até você não aguentar mais. E venha com isso decorado, decorado, decorado. E foi o que eu fiz. E aí, consegui passar por isso. Então, na minha opinião, uma coisa que a gente pode acrescentar a tudo isso que a Aline falou tem dificuldade em falar em público, é a sua primeira vez, é a sua primeira experiência. Meu amigo, ensaie muito, né? Gaste tempo ensaiando na frente do espelho, ensaie para seu pai, ensaie para sua mãe, ensaie. Faça caras, faça boca na frente do espelho, não sei o quê, porque isso vai te trazer, exatamente, isso vai te trazer a segurança e eu chamo de fluidez porque eu não estou achando outro nome, mas a naturalidade talvez necessária e essa confiança necessária, porque à medida que você vai falando, que você vai vendo que você está confiante, o negócio vai fluindo, e você vai ficando mais confiante, você vai ficando mais confiante. Se você não entrar nessa linha da confiança, aí você perde o fio da meada. Infelizmente é assim que funciona o processo de comunicação, na minha opinião. Me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Meninas, eu acho que a gente pode acrescentar também que a questão, além de falou bem, planejamento, ensaio, mas a confiança em si. Confie em você. Porque muitas vezes, e o Wendy vai falar nisso daqui a pouco um pouco melhor, a questão do contratar alguém que não confia em si. Eu acho que quando você vai a uma entrevista, quando você vai colocar a sua pessoa profissional, ou até agora já, durante o curso superior, entender, eu confio em mim? Se eu não confiar em mim, quem vai comprar meu produto? Quem vai comprar as minhas ideias? E chegar, além da questão do planejamento, se eu vou fazer uma apresentação, a apresentação vai ser às 15 horas, chega às 14, né? Veja se o equipamento está ok, passe ali 20 minutos conversando com as pessoas para saber o que as pessoas querem com a sua palestra, o que as pessoas querem ao lhe ouvir, para que você fale, se organize no seu raciocínio aquilo que as pessoas querem comprar de você também, para você não chegar lá numa palestra para executivo e falando sobre vaca, que pode acontecer. Não é só... Eu sei que hoje em dia tem muito... fica a dica de vocês seguirem no Instagram, Regina Stefan. Regina Stefan é uma professora que o Andy conhece também, e Regina, ela é coach. E ela tem qualquer hora dela, viu, Nível? Eu chamo o Regina para participar com a gente. E Regina dizia muito assim, que ela é coach, mas ela não é coach do oba-oba. E sim uma construção da percepção do que a pessoa é. E trabalhar aqueles pontos. Né? Eu acho que se você hoje, de repente, está no curso de agronomia, aí você está ouvindo, não, mas para que eu vou construir a minha imagem pessoal se eu vou estar dentro de uma fazenda? Mas alguém vai lhe contratar para estar dentro dessa fazenda, e a pessoa que for lhe contratar, ela vai ter que saber muito bem quem é você. E você tem que saber o que você está, a que você está se propondo. Acho que essas questões têm que ficar muito claras, para não ter perigo de contratar. Acontece muito na área do marketing. Eu contrato, eu quero um designer, né? Eu estou ali, um designer, mas eu contrato, de repente, um gerente de conta. E a pessoa que se preparou para ser designer, ela não se preparou necessariamente para ser designer de conta, para ser gerenciador de conta. E às vezes eu me proponho a fazer um trabalho que compromete a minha imagem, mas que eu não tenho conhecimento exato. Então, agora eu vou perguntar ao Wendy, porque além de professora da área de gestão,
alguns anos de carreira, Wendy também atua como consultora e fez vários processos de recrutamento ao longo da carreira dela. Aí eu pergunto, Wendy, na questão do vender a sua ideia, vender a sua versão profissional, o que hoje você acha que precisa, o mercado está precisando? Se você hoje estivesse fazendo uma seleção, o que você estaria pleiteando nessa pessoa? É interessante essa sua pergunta. Depende, né? Depende muito do que a empresa precisa para aquele momento. Mas, em geral, nós precisamos de profissionais verdadeiros. A gente vive hoje um mundo muito. Eu não queria colocar uma palavra em inglês aqui, não, mas é um mundo muito cheio de mentiras mesmo, assim. As pessoas mentem nas redes sociais sobre sua situação, né? As pessoas vivem infelizes sem estar, as pessoas fazem cursos sem fazer, as pessoas se aperfeiçoam sem de fato estarem aperfeiçoadas, as pessoas escrevem em seus currículos coisas que elas não, de fato, não sabem fazer, as pessoas descrevem que suas habilidades numa entrevista e, de fato, quando vão são testadas, né? Essas habilidades elas não existem. Então, eu acho que numa entrevista, o que eu preciso ver, né, num processo de seleção é verdade. Eu preciso enxergar verdade na pessoa. E para isso, eu preciso ter técnica, né? Ser enganado é muito fácil. É muito fácil, basta que a outra pessoa tenha uma lábia muito grande e que você é enganado. Então, assim, a história da comunicação, né? A história da imagem, se eu me vestir bem, se eu tiver uma postura altiva, eu posso enganar o outro facilmente. E aí, no dia a dia, eu vou me perder e à medida que as coisas forem acontecendo, eu vou percebendo que aquelas habilidades que foram mencionadas no processo seletivo, elas de fato não existem. Então, assim, eu acho que hoje o que a gente precisa num profissional é que ele seja verdadeiro. E que o que ele colocou ali no currículo dele, de fato, ele faça. E o maior desafio do processo seletivo é que ele consiga mensurar se aquilo que está escrito no currículo, ele de fato é verdadeiro. É um desafio gigantesco, é um desafio técnico e comportamental. Então, envolve aí duas vertentes, uma análise psicológica e uma análise técnica. Eu preciso de profissionais dessas duas áreas para validar se aquele profissional que eu estou contratando, ele de fato é adequado ou não para o que a empresa está demandando para aquele momento, coisas que depende, mas assim, de uma maneira global, eu preciso de verdade, é isso. Não adianta você se vestir de alguém que você não é, porque a máscara vai cair e você vai perder seu emprego bem rapidinho. Existe uma pesquisa que mostra, pesquisas recentes, né, mostram que a grande maioria das pessoas que têm perdido seus empregos nos últimos tempos são pessoas que tecnicamente até são muito boas, até porque hoje em dia a gente vê cursos de ensino superior, a gente tem muito no Brasil já, né, acesso ao ensino superior já é muito fácil. Mas quando a gente vai para o aspecto comportamental, de relacionamento, a gente já vê um gap muito grande, né? As pessoas hoje em dia têm muitos problemas de relacionamento. E talvez isso tenha sido potencializado com a pandemia, né? As pessoas ficaram muito trancadas, e aí as questões de relacionamento realmente foram perturbadas nesse momento. E aí o que está acontecendo hoje em dia nos negócios? A rotatividade, né, o turnover tem aumentado em função dos aspectos comportamentais e não mais dos aspectos técnicos. Então, assim, é algo também que a gente precisa analisar. E é por isso que eu falo, verdade é um aspecto comportamental e também é um aspecto técnico, porque eu posso colocar mentiras técnicas e mentiras comportamentais no meu processo seletivo. É isso. Complementando aqui, eu vou mostrar esse outro livro, tá?
porque ele fala um trechozinho aqui minúsculo que eu vou dizer para vocês. Ele diz o seguinte, que durante uma entrevista tem 2 locais que você pode olhar. Para o entrevistador, seu futuro gestor, e para o outro lado. Então, quando a pessoa tem verdade, ele vai olhar diretamente no entrevistador, no gestor. Né? Ele não vai olhar para o outro lado. E é uma coisa que a gente vê. E o corpo, né, nós damos sinal. Quando você já chega para uma entrevista, quando você já chega para trabalhar cansado, com os ombros para frente, você já passa uma ideia de que você não tem segurança. Quando você fala mais do que Regina Casé, que sabe muito bem quando fala, mas tem uma diferença, Aline, aí. É a questão do quando você gesticula demais, parece que você está querendo chamar mais atenção para o seu gesto do que propriamente para a sua fala. Então, tudo tem que ser medido. Tudo demais, é aquela máxima das nossas mães, tudo demais é veneno. E no mundo que a gente está retomando agora, onde as relações de trabalho estão muito complicadas, como o Ente pontuou, vem a questão da etiqueta profissional, que eu acho que eu tenho até, a etiqueta nos negócios. Eu estou postando livros que depois o pessoal fica querendo ler, né, e não sabe. E a gente sabe que é uma situação muito complicada. Aí agora eu vou mandar para a pergunta para a Aline, porque a Aline trabalha em vários núcleos, com pessoas diferentes, não só na UERN, na assessoria da UERN, mas na TV, e muitas vezes falta às pessoas essa etiqueta, de saber me comportar. E quando eu digo etiqueta, eu já dei vários cursos de etiqueta, e às vezes as pessoas pensam que a etiqueta é só saber colocar na mesa o canto certo da faca, ou escolher um garfo de peixe, que parece aquela cena do filme Uma Linda Mulher. E as pessoas esquecem que ter etiqueta, ter cordialidade, é muito mais do que dar bom dia. É melhor que você nem dê bom dia, se for para dar bom dia e em seguida vir com aquela pouca tolerância de convivência. Aí, perdão, Aline, como é que você faz para transitar em tantos meios e conseguir manter um bom relacionamento? Interessante que hoje eu estava me lembrando disso, porque eu vi uma coisa que não tinha nada a ver, assim, mas entra na conversa. Eu vi uma notícia que tem umas mães que estão escolhendo as datas de nascimento dos seus filhos para escolher os signos que os filhos vão ter. Aí eu fiquei pensando assim, porque geralmente a gente tem essas informações de signos, né, que dá uma generalizada nos comportamentos das pessoas e tal. E eu fiquei analisando o meu, que é Sagitário, né? E Sagitário dizem que consegue transitar por todos os meios, seja de crianças, né, pequenas até os idosos, bem idosos, ETs e tal, tudo mais e tudo, a gente tá convivendo ali, beleza, assim, tipo, tem assunto com todo mundo. E, assim, levando essa parte da brincadeira em consideração, eu acredito que essa questão minha comportamental, de ter convivido sempre desde criança com todos os tipos de pessoas, sejam elas ricas, paupérrimas, ou chatas, ou alegres demais, enfim, todos os tipos que vocês imaginarem, me ajudou muito na minha profissão. Mas agora, de uns tempos para cá, né, principalmente depois da pandemia, eu percebi que o olhar o outro, né, com uma forma mais complacente, ajuda muito a gente também. Porque você consegue, quando você tem essa visão do lugar do outro, você não sabe a história do outro, você não sabe o que é que ele tem passado, ou o que é que ela tem passado. E muitas vezes você olha do seu ponto de vista, né, da sua maneira de ver as coisas. E às vezes a pessoa não tem ideia daquilo ali que você tem como experiência. Então, você olhar o outro, né, ter essa visão mais global do outro, tipo assim, será que fulano hoje tá legal, né? Pode ter sido um dia ruim, pode estar sendo um dia muito bom, enfim, a gente não sabe. Então, a gente tenta manter aquele comportamento nosso, mas sempre olhando para o outro de uma forma mais carinhosa. Então, o que eu gosto muito de falar para as pessoas é isso, assim, hoje em dia principalmente, a gente não sabe o que o outro está passando. Então, a gente vai tentar ser a gente,
né, na medida do possível, tentando equilibrar com a energia daquela outra pessoa, não na energia ruim, né, que a gente tenta evitar a energia ruim, mas, né, tentar ali ter uma compreensão. E se a pessoa tiver num dia bom, que ótimo e tal, e tudo mais e tudo, e a gente conversa e flui. Mas o olhar, né, esse olhar mais carinhoso é muito importante. Porque muitas vezes, me lembrei agora também de um profissional que eu entrevistei, um médico, sim, inteligentíssimo. Mas no ao vivo, no programa ao vivo, ele travou total, assim, de você não conseguir obter nenhuma resposta, assim, tipo, você fazia a pergunta e ele dizia, sim, é exatamente isso que você falou. Oi? Gente, no ao vivo, você não tem, entendeu? Tipo assim, você quer, meu senhor, fale, pelo amor de Deus, fale. Então, assim, você tem que ter todo um manejo, né? Que aí vai incluir uma equipe que está ali por trás de você, lhe dando um suporte, os olhares arregalados de todo mundo, dizendo, e agora, o que é que você vai fazer? Então, tudo isso você tem que estar ali incluindo nesse olhar carinhoso com o outro. E muitas vezes, a gente tem, inclusive, pessoas que, como eu, falam pra caramba, tipo assim, se der corda, vai embora, e você precisa frear a pessoa, né? Você fulana, vamos aqui, volta aqui só um pouquinho pra gente. Então, assim, esse olhar, né, essa coisa de você, de uma certa forma, se enxergar no outro, para você poder entender o que o outro está falando, entender o comportamento, entender aquela ambientação que se criou, né? Porque cria-se, pronto, por exemplo, estava falando para a Wendy, essa voz mansa dela, essa coisa calma, tranquila, deixa a gente muito tranquila, né? A gente fica nessa suavidade. Então, isso é muito bom para vários momentos, mas para outros, a gente fica louca. Wendy, pelo amor de Deus, vamos, entendeu? Você está naquela aceleração. E aí é essa questão de você estar na vibe dali, do momento, daquela coisa, para você poder também fluir junto com aquela situação para resolver. Geralmente é para resolver problema, né, Roberto? Para resolver problema, ou para você desfazer aquilo ali e cada um seguir seu caminho. Mas basicamente é isso, é essa questão de você ter a sua verdade, como o Wendy falou, mas você também ter esse olhar carinhoso com o próximo, ou com a próxima, né? Que é bem complicado, mas a gente tem tentado todos os dias. Acho que é por isso, Roberta, que eu consigo transitar aí nessas galeras todas e achar tudo muito legal, porque é tudo experiência, né? Desde a criancinha que você consegue conversar, até aquela pessoa mais idosa que tem muita coisa para falar e às vezes não tem com quem conversar, e aí você absorve, de alguma forma você absorve informação e experiência e no final é o que conta. Isso, acho que a nossa postura profissional, a gente tem que lembrar que trabalho não é o puxadinho de casa. É que a gente não pode se portar no ambiente de trabalho como se estivesse em casa assistindo um programa de TV. É a questão eu tenho que saber entrar, eu tenho que entender que os meus colegas de trabalho estão ali para realizar o trabalho, então, do meu exercício também depende do exercício, muitas vezes, deles. Se eu atraso, né, se eu não cumpro um prazo, obrigatoriamente alguém vai perder o prazo e alguém vai ser chamado. Se eu também começo a ter brincadeiras, ironias, intimidades desnecessárias que muitas vezes não são permitidas pelo meu colega de trabalho, pela minha colega, isso também compromete. Então, a gente tem que entender que não é para ser um cabo de vassoura no trabalho, mas é entender que tudo tem um limite entre o agradável, entre o ser simpático e o ser grosseiro, existe uma linha muito tênue e que, às vezes, os profissionais não entendem, né? E que a gente precisa entender esse direitinho, ó, eu posso brincar até determinado limite. E hoje em dia está tudo ficando muito claro, o que ofende, o que não ofende, o que é permitido, o que não é permitido. As empresas, em geral, têm códigos de conduta de trabalho e que deixam tudo isso muito claro. Não é a questão do ser politicamente correto, é a questão do ser ético. É entender que no meu ambiente eu não posso fazer daquilo ali o barzinho, porque não é. Eu estou ali para exercer uma função e exercer com responsabilidade e da melhor forma que eu possa exercer.
Então, assim, eu sugiro ao aluno NIRB que está aí vindo que, quando ele for se apresentar, evite. Primeiro, procure. Hoje em dia, a gente tem como acessar o site da empresa, entender quais são as missões, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, perceber como aquela empresa trabalha. A maior parte delas tem código de ética e conduta disponível. Saber quem é a empresa, né? Quem é essa empresa? Eu estou me candidatando a essa vaga, eu vou chegar lá todo arrumadinho, mas eu sei onde é que eu estou entrando e como eu devo me portar, porque, logicamente, que se eu estou entrando, pleiteando uma vaga numa agência de publicidade, eu vou ter uma postura um pouco mais aberta. Se eu estou ali me candidatando para uma vaga de gerência na Superintendência do Bradesco, em São José do Rio Preto, aliás, em São Bernardo do Campo, eu vou ter uma outra postura profissional. Se eu estou batalhando para ser sócio no escritório de advocacia, eu tenho que ter uma outra profissão, uma outra postura. E muitas vezes, por mais que na sala de aula a gente discuta, o professor seja um exemplo, seja o próprio mirante da profissão, muitas vezes o aluno não entende e deixa para perceber isso quando começa a trabalhar. E aí ele não tem mais o tempo hábil de fazer as ponderações necessárias. Né? E eu deixo, assim, deixo esse recado. Entendam que, fazendo já para você, aluno livre que está chegando agora, eu estou conversando com a professora Wendy e a repórter influencer Aline, e nós estamos conversando sobre a questão da minha imagem pessoal enquanto persona profissional. E uma das coisas que a gente já abordou aqui é: se comunique bem, se prepare para comunicar, que você vai conseguir. Prepare um bom currículo, mas um currículo com informações verdadeiras, seja verdadeiro. Entenda também que um currículo curto, às vezes, é muito melhor do que um currículo com ações que você não tem segurança de preparar. Entenda que no seu ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho, não é a extensão da sua casa. E que você tem que levar em consideração que os seus colegas de trabalho estão ali para desempenhar funções. E que ser chique é ser profissional. Aí eu pergunto, Wendy, o que é que você acha dessa afirmativa, que nem é minha, é do outro livro que eu trouxe aqui para mostrar? Ser chique é ser profissional. Você, como uma pessoa da área de gestão, né? O que é que você me diz disso? Então, eu acho que a questão da imagem, de como você se veste, é importante, muito importante. Eu acho que eu vou falar da minha área profissional, certo? Porque eu acho que dependendo da área que você trabalha, você pode se vestir mais despojado e não tem problema nenhum, você continua sendo chique e profissional, porque está adequado ao ambiente que você está trabalhando, né? Você pode trabalhar na praia, você pode ser um surfista profissional e você ser chique, vestido com um biquíni de surf, né? Entenda o que eu tô querendo contextualizar para que você consiga entender que dependendo do ambiente que você está, você vai enxergar aquele ambiente como sendo o local que você precisa adequar a sua vestimenta. Então, por exemplo, eu como professora, e a professora na área de administração, eu gosto de ir vestida como executiva. Porque essa é a imagem profissional que eu quero vender para os futuros administradores, que eles serão futuros executivos. Entendem? E eu acho que é uma imagem interessante. Eu aprendi isso, Roberta e Aline, quando eu trabalhei em Brasília. O ambiente de Brasília já é muito sofisticado, né? Assim, eu trabalhei no Ministério da Previdência, eu trabalhei na diretoria do INSS, e lá eu aprendi isso, que o jeito que a gente se veste vende a nossa imagem profissional e vende respeito. Engraçado que eu era muito jovem e eu não entendia isso. Até que eu comecei a prestar atenção mesmo quem eram as pessoas que me vendiam mais respeito e as pessoas que eu olhava e dizia, essa pessoa é uma pessoa que me passa muita confiança, porque a postura era uma postura mais séria, né? E foi assim que eu comecei a modelar
o meu jeito de me vestir nos ambientes que eu frequentava, ambientes profissionais. Então, se eu sou professora de administração, eu não posso ir vestida de surfista. Se eu sou professora de negócios, eu não posso ir vestida de uma professora de agronegócios ou de zootecnista. Acho que deu para entender isso, né? Assim, essa é a pegada. Então, ser chique, realmente, como Glória Kalil fala, é ser profissional. Então, é você tentar ligar a sua área profissional ao seu jeito de se vestir. Eu acho que tem essa pegada. E você falando nisso, Wendy, eu me lembrei que sempre assim, quando eu faço essas colocações, eu sempre digo muito assim, que você pode ser você com comportamentos diferentes. E isso inclui a vestimenta também, né? Isso inclui você estar nos âmbitos profissionais. Eu, por exemplo, tenho que ter vários tipos de comportamento, porque eu estou em vários ambientes fazendo vários tipos de matérias diferentes. Por exemplo, hoje eu estou aqui bem Aline. Por quê? Porque eu estou entre duas amigas, entre duas profissionais que eu também admiro muito mais, que, na essência, elas são mais minhas amigas do que, né, as profissionais que a gente tem o costume de conviver. Mas aí eu tenho, por exemplo, ter que ir para uma matéria com o prefeito. Aí, daqui a 15, 20 minutos, quando encerra a entrevista com ele, eu vou entrevistar uma pessoa que está lá dentro de um bairro super populoso, passando dificuldade com falta de água. Eu vou estar com a mesma roupa que eu entrevistei o prefeito, porém com um comportamento totalmente diferente. Porque daqui a pouco eu vou fazer outra matéria que fala sobre os preços absurdos que a gente está pagando no supermercado. Então, eu vou estar dentro do supermercado com a roupa que eu estava com o prefeito, que eu acabei de sair de um bairro populoso, falando com um popular, como a gente chama, e vou para dentro de um supermercado, que dependendo do supermercado é muito refinado, ou é aquele supermercado mais, né, Brasilzão, e assim eu vou estar vestida provavelmente com um salto, com uma calça, uma blusa mais arrumada, mas vou estar com comportamentos diferentes, né? Até o semblante da gente fica diferente. Então, isso que você falou, Wendy, é extremamente importante, extremamente válido, porque é isso mesmo, né? Esse profissional, ele vai se adaptando, ele vai se encaixando naquele momento, né? Naquela coisa de você estar ali fazendo a sua parte, né? Fazendo o seu profissional, porém com comportamentos que sejam cabíveis para aquele momento, para aquelas pessoas que ali estão. Então, é muito isso, assim, sabe? Você eu acho que os comportamentos, até mais do que a roupa, mas a roupa também fala muito, muito, meu Deus, é gritante, assim, quando você veste uma roupa tipo X e quando você veste uma roupa, né, Z, até o olhar fica diferente. Nossa, a professora está usando essa roupa, né? Você faz uma foto de biquíni na praia, você está de boa na sua vida pessoal. Aí você faz uma foto de biquíni. Professora, a senhora do biquíni. Acostumada, né? Vendo toda de terninho organizada. Então é isso, né? Essa questão dos comportamentos mesmo. Roberta, você me freia, que você sabe, né, amiga? Nós estamos dentro do tempo. Quando for, eu já não se preocupe. O Wendy fala, que o Wendy levantou a mão. Ai, eu achei máximo essa mistura aí que a Aline falou, primeiro, do comportamento, né? Porque a sua profissão, ela é muito diferenciada, né? Porque eu falei bem egoisticamente da minha, né? E aí, você falando da sua, eu fiquei reflexiva, né? Porque realmente você não tem tempo de trocar de roupa em cada público que você vai entrevistar. Então, você tem que vestir o comportamento, você tem que mudar a sua forma de agir. Interessante, e eu acho que é uma reflexão importante para os estudantes, né? A sua forma de agir é ponto crucial realmente em ser chique ou não, é saber se portar, né? Dependendo do ambiente. Fantástico, Aline, adorei. Mas essa questão do ser chique é justamente saber portar-se diante da realidade, né? Porque é muito fácil ser chique querendo falar Maquiavel, né?
Agora, você conseguir ser chique e ter postura profissional para falar com aquela pessoa que hoje está numa situação que a chuva levou todos os móveis, e você conseguir ter sensibilidade com aquela pessoa, isso é ter postura profissional, isso é ser chique profissionalmente. É porque cada profissão tem suas vertentes. Porque Wendy, quando a gente chega, que a gente vai abordar o empreendedor, o empresário, e a gente conversa hoje com o presidente do CDL da federação, é fácil. A gente vai, está numa posição cômoda, mas quando a gente chega para conversar, para fazer um mapeamento, um diagnóstico daquele comerciante que está no centro de abastecimento que vende verdura. Ele é um empresário, mas obrigatoriamente a gente não pode chegar para ele com a mesma forma de abordagem do dono de uma indústria que tem lá 100 mil funcionários. É essa sensibilidade. Quando você chega para você que é aí da área de agronomia, que você chega para um empresário do agronegócio, é totalmente diferente se você for prestar uma consultoria na fazenda, numa pequena vinícola, né? Tudo isso retrata que a gente tem que ter várias facetas dentro do nosso universo profissional, e a gente tem que saber se portar diante das realidades. E o mundo está mudando. Né? As pessoas dizem assim, eu estou ficando permite. Oi, Alice. O home office não permite que você seja deselegante, ou que você faça... Ai, meu Deus. Não, mulher, tem como ser elegante assim, não. Hoje, me perdoem, tá? Porque, né, vocês estão vendo aqui a situação da mãe. Minha filha, desça, por favor, viu? Porque não tem como editar, não. Viu, linda? Oh, Jesus. Estudar, então, estudar. Estudar, muito bem, tem que estudar mesmo. Então, assim, a gente tem que ter... Esqueci o que eu estava dizendo, mas tudo bem. A gente tem que ter toda essa postura e a gente tem que ter todo esse novo entendimento que estar em home office não quer dizer que você tem que estar de pijama fazendo o seu trabalho numa reunião de pijama. É apenas de dar meios que hoje cada uma do seu lar está conversando para alunos que estão no Nordeste inteiro. E outras mais pessoas que talvez vocês não tivessem o acesso se não fosse essa permissão que a gente tem hoje do home office. Mas até para trabalhar em home office tem que se ter etiqueta. Né? Há um tempo atrás, digamos assim, eu vi um aluno que queria apresentar o TCC deitado numa cama. Não façam isso. Então, assim, não, porque eu estou em casa. Sim, você está em casa, mas você não está no hospital. Então, essa questão do entender que, do mesmo aquele momento que você está na praia, até aquele momento você é profissional. Aquele momento que você está no shopping, você é profissional. No momento que você está em frente à sua tela de computador, está trabalhando, você é profissional. Porque não tem como desmistificar o meu Roberta, pessoa, indivíduo, mãe de Rebeca, já todo mundo falou o nome dos filhos, né? Do meu eu profissional, o eu professora universitária, o eu superintendente acadêmica, né? Sou apenas Roberta e que eu tenho que arrumar de uma forma que todos os meus lados entrelacem, né? Mas passando essa imagem de confiabilidade. O profissional ele tem que ter verdade e confiabilidade e, obrigatoriamente, uma boa postura, ética. Não sair também conversando tudo que se passa na empresa em toda a esquina, porque não é de interesse da esquina saber o que se passa da empresa. E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, as pessoas esquecem. Existe ética, existe até ilegal estar se falando e muitas vezes não entende. Então, o aluno que está hoje ouvindo, ele tem que entender que a postura profissional dele vai da roupa que ele está trabalhando, até para não ser uma roupa que permita determinados comportamentos que são errados, né, mas que as pessoas às vezes confundem, até mesmo
né, aquela questão do, se eu trabalho numa funerária, eu não vou trabalhar de roupa florida, porque não faz o menor sentido. É que confiabilidade eu vou passar se eu trabalho num açougue e chego lá e a minha roupa está sempre suja. Que confiabilidade, sendo bem técnico, é que eu sou um profissional de estética, mas eu estou constantemente desarrumado. Meu cabelo está desarrumado, minha unha está desarrumada. Que confiabilidade em relação ao meu produto? Eu sempre digo nas minhas aulas que quando sou funcionário, por exemplo, da Riachuelo, mas eu não compro na Riachuelo, tem alguma coisa errada, porque eu sou a primeira vitrine dos produtos Riachuelo. Se eu sou professora universitária e eu não estou sempre estudando, não estou sempre procurando fazer um curso, não estou sempre me atualizando, alguma coisa de errada existe. Porque o nosso eu pessoal não pode estar separado do nosso eu profissional. Aí, às vezes, vocês concordam comigo, perguntar também o que é que vocês podem acrescentar e o que vocês diriam para a Aline, estudante universitária, e para o Wendy, estudante universitária, se vocês tivessem a oportunidade de dizer. Isso aí é uma pergunta pancada, viu? Mas com toda certeza, eu diria que estude e observe as pessoas, se prepare psicologicamente e emocionalmente, porque quando vem a rebombela, como a gente diz aqui, de lá para cá, as pessoas não têm pena. Então, se prepare, estude, faça o seu melhor, se dedique, mas sem ser besta, né? Sem ser aquela pessoa que facilmente é passada para trás, que facilmente as pessoas conseguem enganar. Preste atenção nos sinais, nas pessoas, nos comportamentos, porque diz muita coisa, né? E estude muito, né? Se prepare sempre, toda a vida, toda hora, leia tudo que puder, preste atenção no que está se ouvindo, no que está se lendo, porque o mundo é isso aí, é esse código que a gente está sempre decifrando, desmistificando e tentando colocar a nossa verdade, né? Não como absoluta, porque não tem a verdade absoluta, só a de Deus, mas a nossa verdade como um estilo de vida, um comportamento, para as pessoas saberem que você é Aline profissional, mas você é Aline pessoa e é a mesma coisa. Não tem essa grande distinção de Aline pessoa para Aline profissional, né? Eu sempre disse isso meu Deus, eu acho que desde sempre, assim. Eu quero que as pessoas lembrem do meu nome, lembrem de mim e digam, poxa, que legal. Foi a Aline? Massa, viu? Ei, muito legal. Bom, isso é bom. E jamais alguém diga, vixe, Aline, não. Aline, não. Aline é melhor, não. Assim, é o que eu sempre tenho isso em mente, assim. O que vai ficar de mim é o meu nome e as minhas fotos, né? Porque as imagens ficam até Deus sabe quanto. Mas o nome da pessoa, inclusive isso é bíblico, é a única coisa que a gente tem. Então, se a gente consegue preservar o nosso nome com uma história bacana, tá tudo certo. Tudo certo. Você, Wendy, o que diria para a pequena Wendy? Eu diria tanta coisa, mas deixa eu resumir aqui, né? Eu acho que hoje a gente precisa realmente levar a sério o tempo. O tempo hoje é muito volátil, né? Muito mais do que na época que eu era pequena, né? E aproveite, eu diria para o Wendy estudante que aproveite o tempo, administre o tempo da melhor maneira que você tiver, para que você possa colher os frutos dessa boa gestão. Isso significa que você tem que ter tempo para tudo, para se dedicar aos seus estudos,
para descobrir novos conhecimentos através da leitura, através de um filme, através de uma aula, através de uma conversa com alguém que sabe mais do que você. Faça amizades, conheça pessoas. Em todo evento que você for, participe de eventos, participe de muitos eventos. Todo evento que sua faculdade ofertar, participe, para que você aumente o seu ciclo de amizades e de conhecimento, melhore seu network, e, e através disso você também consiga progredir profissionalmente e como estudante, mas principalmente que você consiga ter tempo também para planejar a sua carreira. O que você quer com tanto esforço, porque não é fácil ser estudante hoje em dia. Então, sente, reflita o que eu quero com isso. O que eu quero com a faculdade de administração, o que eu quero com a faculdade de comunicação, o que eu quero com a faculdade de odontologia, o que eu quero com isso. Aonde eu quero chegar. E planeje cada passo. Ninguém entra num avião sabendo que o piloto não tem um plano de voo. Então, meu amigo, não entre também nessa história da sua carreira sem ter um plano para ela. Eu acho que essas são as maiores reflexões que eu faço para o estudante. Eu converso isso muito com minha filha, né? Ela é muito novinha e ainda está começando essa história de pensar o que ela vai ser e tudo, e eu converso muito com ela. Planeje, faça amizade, escute os mais velhos, tente aprender muito com o que as pessoas que têm mais experiência podem te passar, porque essas pessoas elas vão embora. É o natural da vida que daqui a pouco você só conviva com gente da sua idade. Então, com gente com o mesmo nível de conhecimento que você tem. Então, aproveita enquanto você convive com gente. E eu estou falando isso, minha gente, com seus pais, com seus avós, com seus tios, sabe? Aquele conhecimento que você acha que não vale a pena, vale, viu? Vale. Eu carrego comigo conhecimento que eu adquiri com minha avó, eu carrego comigo conhecimento que eu adquiri com meu pai, com minha mãe, para minha vida profissional. Com meu pai, eu aprendi um valor que eu carrego comigo para sempre. Meu pai tem quarta série, viu? Quarta série. Que se chama honestidade. Honestidade. E honestidade permeia a minha vida profissional. Então, assim, essas são as. Tem muito mais coisas, mas eu vou resumir nisso e eu espero que isso fique plantado no coração de alguém que esteja nos escutando aqui. É isso. Eu também diria isso, a questão do tempo, não só isso, porque eu acho que quando a gente estava na faculdade, não existia essa preparação, né? A gente sabia que a gente tinha que entrar na faculdade, mas o que fazer depois, né? Eu lembro que na hora da colação de grau eu ia perguntar, mas peraí, o que é que eu vou fazer de segunda-feira em diante da minha vida? Não é uma coisa tão simples, a gente ia e transitando, é tanto que eu entrei na faculdade pensando que ia trabalhar em rádio e cá estou eu. Né? Porque, assim, a vida foi me dando oportunidades, graças a Deus. Então, eu diria a Roberta, lá da faculdade, lá na Borborema, que a burrinha da felicidade, ela nunca se atrasa. Corra atrás, que vai valer a pena. Aline, quem quiser ela encontra em que endereço? Como eu fale um pouquinho do seu blog. Mulher, olha, é muita coisa, mas vamos lá. Ó, o canal Empreendedora. Empreendedora, pois é, vamos conversar ainda a respeito disso. O canal Aline Linhares no YouTube, a gente está com mais de 25 mil inscritos, graças a Deus. Vocês podem se inscrever lá, a gente tem, assim, basicamente são entrevistas, é um canal de entrevistas, eu gosto muito de conversar com as pessoas e de vários meios, né? E você também tem outros tipos de matérias lá. No blog, a gente está reformulando, fazendo, né, um novo planejamento,
porque como tem outras atividades, aí o blog vai ficando, né, mais para trás, mas a gente está reorganizando, replanejando. Vocês podem me encontrar também nas redes sociais, todas elas com @Aline Linhares Oficial, no Facebook, Instagram, né, esses outros, Twitter, esses outros meios. E o alinelinhares.com.br, que é o blog, que eu não falei o endereço. Basicamente, vocês me acham aí, né? Me encontram nessas vias, né? Nessas redes sociais, mas em especial eu estou com um chamego muito grande com o meu canal, porque realmente é a minha vida, eu sempre quis, né, na vida ser apresentadora, comunicadora, e lá eu exerço esse meu sonho, que é uma realidade, eu vivo disso, e eu agradeço muito a Deus por viver o que eu sempre quis viver, né? Não é fácil porque, né, todas as profissões têm os seus percalços, mas também estou nessa ideia aí dessa empreendedora, né? Vamos lá, vamos organizar esse negócio. E quem quiser achar a professora Wendy Carla, procura onde? Ai, que chique. Eu não sou influencer, mas eu também tenho um @. Wendy, acho que é. Olha como eu sou empreendedora. Wendy Bezerra, acho que é esse meu @. Ou é Wendy.bezerra, me lembro não. Eu tenho um Instagram, é Wendy.bezerra. Não, é o Wendy Bezerra. É Wendy Bezerra, pronto, É, o obrigada, Wendy amiga. Bezerra. É com W e Y no fim, Wendy E Bezerra. esse é meu @, vocês podem me seguir lá, vocês vão ver minha vida pessoal, que eu não tenho muita coisa, mas eu vou pensar nisso, viu? Em falar um pouco sobre essas minhas orientações de carreira, né, Vamos trocar ideias, vai ser muito Bora! legal. Pronto, já temos o Gostei. nosso tema, viu, Roberta, para o próximo encontro. Isso. É um E gatilho nosso próximo empreendedor encontro essa vai nossa ser conversa. O próximo encontro vai ser uma visita que a Aline vai fazer à unidade Unirv em Mossoró para conhecer os atendimentos. A gente está fazendo gratuito de odontologia e daqui a pouco de fisioterapia. Então, os meninos estão lá. A gente teve uns dias aí, 3 dias de atendimento exclusivo para crianças, né? E a gente tem alguns projetos que nós vamos desenvolver nesse atendimento, que a gente sabe que, principalmente, a odontologia é um serviço caro. E estar conseguindo prestar essa assistência à comunidade essa preocupação com a comunidade é um dos pilares aqui da Rede Unirv, que agradece demais a presença de vocês, essa disponibilidade de estar conversando, né, na correria do dia a dia, separaram um tempinho para ficar conosco, e o Nordeste inteiro, e está nos assistindo. Então, muito obrigada às profissionais e às meninas, e muito obrigada a você, aluno, a você, professor, a toda a equipe que hoje está com o Mossoró nesse momento. A gente ainda tem um outro encontro com o professor Rodrigo, mas muito obrigada. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada.